Olá, turma. Tudo bem com vocês? Bom, gente, então estamos aqui mais uma vez, né, a pedido aí de alguns alunos e em função de algumas demandas, né, que trouxeram aí algumas repercussões no sentido de material da disciplina de Planejamento e Análise de Mercado. Nós vamos hoje conversar sobre as demandas de mensuração e escalonamento, tá? Essa é a nossa proposta de hoje. E aí, dentro dessa discussão, turma, para que nós possamos, né, chegar ao entendimento e a esse ponto de mensuração e escalonamento, é necessário nós entender, né, a evolução da disciplina. Então, nas aulas iniciais, nós conceituamos, né, as demandas de mercado, de marketing, vimos a importância dessa pesquisa, os conceitos introdutórios. Depois passamos para definição e análise, né, e toda a trajetória do problema, né, entendendo essa demanda da trajetória do problema, do entendimento e dessas perspectivas. E depois nós trabalhamos a demanda das pesquisas exploratórias e descritivas, né, dentro dessa modalidade. E evoluindo essas perspectivas, qual que é a nossa missão, né, agora? É entender, turma, as perspectivas de como nós vamos tratar, né, da mensuração e do escalonamento dessas demandas como instrumental, como ferramenta para que isso chegue ao respondente, né, e nós, pesquisadores, tenhamos a capacidade de trazer isso de forma mais clara, né, de forma técnica. E aí, dentro dessas técnicas, turma, é possível, né, a gente argumentar que a mensuração ela é a atribuição de números, né, e outros símbolos, nas quais as regras são pré-definidas para que o respondente ele tenha facilidade em exprimir determinada resposta nessa perspectiva, tá? Então, nós, pesquisadores, vamos planejar, né, dentro da metodologia, dentro da aplicação do trabalho, através do questionário, dos roteiros, enfim. E aí nós vamos precisar entender esse conceito de mensuração, tá? E aí evoluindo no conceito também de que as escalas, turma, elas vêm no sentido de trazer para nós a criação o autor até usa essa palavra, né? De um contínuo no qual se localizam alguns pontos, tá? Então, fiquemos com isso, com esses conceitos introdutórios. E o que é que eu tenho que trazer, né, de acordo com a orientação dos autores? As principais escalas trabalhadas nessa demanda da pesquisa de análise de mercado são as escalas nominais, né, dentro de uma lógica onde nós vamos atribuir nomes para organizar aquela demanda ou aqueles itens investigados, né? Número de marcas, número de lojas, descritores e tal. Então, dentro dessa demanda, a escala nominal ela é tratada para identificar esses objetos, tá? E aí, dentro dessa identificação, nós podemos aplicar percentis ou o que a gente chama na estatística de moda, tá? Que é relacionada às repetições. Então, a escala nominal, ela vem no sentido de descrever, né? Trazer descritores de nomes. E aí, evoluindo, nós temos a escala ordinal, que é aquela no qual a gente traz a ordem das coisas, né? E aí o próprio nome, né, da escala já diz colocar uma ordem, né, em primeiro, segundo, terceiro. E é muito ligada, turma, à aplicação quando a gente está tratando na pesquisa as demandas de ranquear os produtos ou serviços, tá? Então, a escala ordinal ela tem essa preocupação, né, de dar essa ordem, de trazer uma posição ou um rank, como os autores colocam. E aí, dentro dessa demanda, a gente tem uma outra escala, que é uma escala intervalar, aplicada quando a gente vai trabalhar demandas relacionadas a intervalos, né? No caso, atitudes, opiniões, aplicadas também em temperaturas, alguma coisa do tipo, tá? E a razão, turma, é uma escala onde a gente vai trabalhar é, a aplicação de rendas, de faixas salariais, tá? Então, as principais escalas, de acordo com os nossos autores, elas recebem essas demandas, tá? E aí, quando eu olho para o escalonamento, relacionado o escalonamento, esse contínuo, né, onde eu tenho que posicionar as pessoas a essas respostas, é preciso, turma, nós entendermos dentro da demanda da pesquisa e análise de mercado que esse escalonamento ele vai ter uma separação básica, tá? Que os autores eles trazem escalas comparativas
e escalas não comparativas. O próprio nome ele já nos traz, né, essa prática da demanda. E aí o que é que os autores nos colocam, né? E aqui é um entendimento mais meu e eu estou compartilhando com vocês no sentido de que dentro desse contínuo eu posso atribuir uma escala de forma comparativa e uma não comparativa. Os próprios nomes, como eu falei há pouco, eles já induzem e já nos fazem trazer uma obrigação de entendimento. Ora, nas escalas não comparativas, turma, eu não vou ter a capacidade de fazer a comparação dos objetos, a comparação das possíveis respostas ou das demandas nas quais serão contempladas lá nas respostas possíveis para os respondentes, tá? Então, eu não tenho essa capacidade. São escalas que obedecem um contínuo, tá? Um numérico e tal. E aí a gente vai entender que dentro dessa escala não comparativa eu tenho as escalas contínuas e as escalas itemizadas, tá? E aí a gente já volta. No outro bloco dessa demanda e se opondo às escalas não comparativas, nós temos as escalas comparativas. E essas escalas comparativas, turmas, elas são postas, né, para os respondentes exatamente sob a óptica e demanda, onde o respondente vai ter como comparar objetos, tá? Então, na essência, é isso mesmo, tá? É uma escala comparativa porque eu tenho a oportunidade de fazer essa comparação entre objetos. E aí, o que é que nós temos que explicar, turma? Iniciando aqui pela demanda das escalas comparativas, tendo em vista que eu tenho essa possibilidade de comparar esses objetos, né? O primeiro grupo, turma, que aparece para a gente é a demanda da comparação pareada, ou comparação de pares. Nessa modalidade de comparação, nós, no planejamento da pesquisa, vamos ter que é, alocar, tá, as possíveis respostas de forma que nós vamos parear o jogo de respostas. E aí, na prática, turma, nós vamos colocar um jogo de itens ou de opções aos respondentes, geralmente em colunas e em linhas, e aí as pessoas elas vão parear essas possíveis respostas, tá? Fazendo um comparativo. E aí nós temos que gerar algum mecanismo para que a pessoa diga a sua preferência entre os pares. Tá? Então, eu vou dar as opções, e aí na prática, como é que a gente coloca isso? Né? Um item na coluna e um outro na linha, e a pessoa ela vai optar, dentro dessa demanda, qual ela está preferindo entre os pares. E aí é muito comum na apresentação uma tabelinha no final, onde a gente vai dizer o resultado dessa comparação, tá? Desses itens. E aí a outra demanda que aparece, uma outra metodologia, é a comparação de postos, né, por postos. E aí dentro dessa demanda nós vamos criar categorias. E aí o posto ele é no sentido de ordenação, né, onde esse posto ele vai haver uma categoria e nós vamos ordenar a preferência desses itens ou desses objetos por postos, atribuindo uma ordem, né? De posto 1, posto 2, posto 3, enfim. É mais ou menos essa demanda na qual os respondentes ficarão orientados nesse sentido, tá? E ainda no bloco da demanda das escalas comparativas, nós temos, turma, uma outra possibilidade, tá? Que nós podemos trabalhar no nosso instrumental, que é a soma constante, que eu entendo que ela vem como sendo uma melhoria, né, de uma apresentação dessa escala. Então, atentem. Na soma constante, turma, nós vamos pegar determinado objeto, vamos imaginar que nós estejamos fazendo comparação de linhas de produtos, né? Sei lá, linhas de produtos, e aí nós temos lá os grupos, linha de produto limpeza cozinha, linha de produto limpeza banheiro, enfim. Isso é para exemplificar o histórico aqui para a gente. E aí na soma constante, turma, para cada produto nós vamos distribuir requisitos, tá? E aí para cada requisito nós vamos atribuir uma pontuação. O nosso autor ele trabalha numa escala de 0 a 100. E aí, para cada característica, para cada elemento que nós vamos distribuir, nós vamos atribuir uma pontuação. Ao final, nós vamos chegar à soma desses requisitos, e aí é por isso, né, que tem
a demanda de uma escala comparativa sob a ordem de uma soma constante, tá? Então, o nome ele fica atribuído dessa forma e aí fica tudo que quase é subentendido, né? Dentro dessa lógica das escalas que eu trouxe para vocês, né? Que é a comparação pareada, a de posto, onde a gente vai ordenar, e a soma constante, turma, que é a escala onde nós vamos fazer as somas desses itens, tá? Então, atentem para isso, que essas são as escalas que nós podemos utilizar no nosso instrumental comparativas. O outro lado das nossas escalas são as não comparativas, que é quando a gente não tem como fazer esses comparativos, conforme eu falei há pouco. E aí, dentro dessa não possibilidade de comparar, os autores eles trazem, turma, uma escala não comparativa contínua, tá? Ou as escalas comparativas itemizadas. As escalas não comparativas contínuas, elas são exatamente, turma, as escalas onde eu não tenho a possibilidade de comparar objetos ou pessoas ou ordem, enfim, e eu vou ter somente um contínuo de 1 a 5, de 1 a 10, de 1 a 100, e dentro desse contínuo nós vamos fazer a demanda de dar a possibilidade do entrevistado dizer que nota ele vai atribuir naquele contínuo. Então, diante daquela apresentação, ele vai dizer qual nota ele vai atribuir para aquilo, tá? Então, escala contínua. Tem um contínuo e eu vou proporcionar ao respondente do meu questionário, do meu instrumental, essa possibilidade dentro dessa escala. E do outro lado, complementando as escalas não comparativas, nós vamos ter as escalas itemizadas, tá? E aí essas escalas itemizadas, elas são subdivididas em 3 grupos, onde o primeiro grupo é a escala de Likert, essa é a mais tradicional, né? Para nós da gestão, trabalhamos muito essa escala, que está, turma, relacionada a uma demanda de graus de concordância. Na maioria das vezes, essa escala ela é subdividida em 5 tópicos, tá? Dentro desses graus de concordância, onde o primeiro é da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, né? Onde o ideal é da esquerda para a direita. Nós vamos lançar essa demanda do grau de concordância nesse contínuo, e aí nós vamos colocar lá o quê? Discordo totalmente, tá? De repente é uma hipótese. Discordo parcialmente, não concordo nem discordo, concordo e concordo plenamente ou totalmente, tá? De forma que nós vamos proporcionar aos respondentes essa possibilidade. Entendam, a escala de Likert ela está relacionada à possibilidade desse contínuo e relacionada ao grau de concordância, tá? Então entendam e atentem para isso. E a outra turma, escala itemizada, é a escala de diferencial semântico, onde as pessoas vão ter, dentro de uma lógica contínua semântica, onde elas vão responder às demandas dentro de uma ordem semântica. E quando é que a gente percebe a aplicação disso, né? Quando as pessoas elas vão, as pessoas que eu digo, os pesquisadores, né? Pretendem investigar os seus respondentes dentro dessa lógica semântica, observando alguns padrões e de repente trocando, tomar até algumas posições de respostas, porque nas pesquisas o que é possível, né? E aí é a demanda ética, nós precisamos estar atentos a isso, para a pessoa não responder no automático. Tem aquelas pesquisas, né? A própria CPA da nossa instituição, quando a gente vai responder, às vezes, né? Emulados ou querendo responder rápido, dá vontade de marcar tudo, é a mesma coisa, né? A gente tende a burlar a pesquisa e às vezes na pressa, sem tempo, a gente faz isso. Então, temos que pensar que os respondentes também podem ter essa mesma intenção, né, que não é boa dentro dessa lógica, a gente precisa orientar os respondentes. Então, essa demanda do diferencial semântico, turma, as pessoas vão responder lá na escala dentro da ordem semântica dos fatos, tá? A gente vai dar as possibilidades de escala e as pessoas vão responder dentro dessa lógica. E a última demanda, turma, é a staple, onde eu vou ter um grau de comparação, mas em formato vertical, tá? O elemento zero, ele fica lá no posicionamento neutro, e aí uma das diferenças, né, é que eu vou ter essa mensuração em escala vertical e não horizontal, conforme nós estamos acostumados a ver, tá? Então, eu queria agradecer, já
seguindo aqui o nosso tempo, né, de 15 minutos por vídeo e por material, a demanda de vocês, tá? Aos pedidos. Eu peço, turma, que não fiquem com dúvidas. Por gentileza, qualquer dúvida, manda lá no canal do YouTube. Embora, como nós estamos dentro da mesma empresa, né, manda lá no e-mail institucional ou manda lá no meu WhatsApp, tá? Faz lá algum movimento para que a gente possa tirar as dúvidas, né? E seguindo aqui com o tempo de 15 minutos, eu queria agradecer, tá, a participação de vocês, sugerir que vocês deem uma olhada nos vídeos, dá lá um like, né, para estimular o canal. E aí dentro dessa demanda de mensuração e escalonamento, turma, era isso, tá? Que eu queria trazer para vocês. Bastante feliz com a participação. E aí, caso surja algum tema novo que precise de um vídeo, né, com esclarecimentos maiores, por gentileza, aciona lá, tá? Então, um forte abraço para vocês, um abraço virtual, né? Fiquemos em casa e sucesso nos estudos, tá? Estamos entrando na semana de provas e qualquer demanda, por gentileza, manda lá um gostei no vídeo, tá? E qualquer demanda, manda lá as dúvidas, tá? Então, sucesso a todos, bons estudos.